Na aula passada, nós retomamos, Paloma, como eu falei para ti, retomamos o curso, como se o curso de novo começasse, aí comecei do zero, agora as aulas vão ser ininterruptas. Então, essa é a aula 2. Então, na aula 1, nós reiniciamos, como já tínhamos aqui algum preparo, algum bate-papo aqui conosco, nós comentamos de novo, né, a trajetória dessa personagem, Winston Smith, né, a sua relação com toda essa primeira parte. Nosso módulo 1, ele vai tratar somente da primeira parte. E essa primeira parte eu dividi em duas aulas, aula 1, aula 2. Então, essa é a segunda aula. E também dei um título a ela, a essa parte. Eu chamei de A Narração do Drama e o Drama da Narração. Naquela oportunidade, eu expliquei por que eu coloquei isso. Depois, hoje vocês vão receber, eu vou passar para vocês todos os módulos e todos os títulos dos módulos. Nós temos 4 módulos, 8 aulas, cada módulo 2 aulas. O próximo módulo vai se chamar Traição é Amor, Amor é Traição. O módulo 3 é Humanidade sem o Homem sem Humanidade. Então, repare, se você observar esses títulos, narração do drama, drama da narração, traição é amor, amor é traição, humanidade sem homem sem humanidade, você está vendo que eu estou brincando com as palavras. E, na verdade, eu estou provocando um paradoxo, né? Como que uma coisa é o seu oposto. E como a inversão disso, né, retoma aquele princípio. Então, esses paradoxos que estão, que perpassam não, mas que nomeiam esses títulos dos módulos que eu dei, em verdade é toda a estrutura da narrativa de 1984. Então, eu estou exatamente revelando já um primeiro modus operandi mesmo do escritor, como ele trabalha, que ele vai trabalhar, ele vai provocar essa inversão de valores. Então, esse é a grande descoberta de 1984. Já explicamos o título, eu vou retomar isso daqui a pouco, mas vamos retomar esse título, porque o título se desdobra de forma muito, muito brilhante. E há uma outra base, tanto para a Paloma para a Rai, eu ganhei esse livro de uma participante da Mulheres que Correm com os Lobos, eu vou te mostrar já. É um livro da Penguin, que é uma editora que eu gosto muito, da Companhia das Letras, que é esse. Ó, Porque Escrevo, e é exatamente dele, do George Orwell. Ok? Ora, aqui eu estou diante de um ensaio, eu estou diante de um relato. Aqui não é ficção. Aqui é o escritor, a pessoa física, fazendo comentário, né, fazendo um relato do seu estudo, o que é escrever para ele. Então, esse livro aqui é uma descoberta. É claro que para quem já era leitor do George Orwell, como A Fazenda dos Animais, nessa nova edição, porque eu tinha a antiga, que era, até o título é outro, A Revolução dos Bichos, entende? Como o título em inglês é A Fazenda dos Animais, eu não entendia direito por que eles fizeram essa tradução assim, né? Sempre, eu trabalhei na faculdade desse livro, e sempre que eu entrava com um trabalho nesse livro, eu falava para eles, olha, o título é a Fazenda dos Animais e tal, mas enfim, título em inglês. Bom, feito isso, nós percorremos esses, esses 3 primeiros momentos dos 4 primeiros capítulos dessa primeira parte. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Bom, fizemos as leituras, que eu chamo assim, a primeira aula, em verdade, ela era uma panorâmica de todo esse capítulo, mas, de novo, naquela oportunidade, os meus alunos aqui ainda não tinham mergulhado no capítulo inteiro. Então, agora não dá mais para esperar, entendeu? A gente vai ter que continuar. Então, eu vou tocar como se vocês já tivessem lido, que eu acho que vai ser, que aí vamos ganhar mais, as aulas vão ficar gravadas, eu ainda não passei o link, mas eu vou passar esse link, ok? Bom, feito isso, eu repenso o título. Então, é, quando eu digo a narração do drama, eu estou me referindo exatamente à narrativa, especificamente à narrativa, a contar uma história. O que esse romance conta? O que esse romance conta na sua primeira parte? Então, nós temos um homem
dos seus 50 e tantos anos. Ele é um funcionário do partido que manda no país. Esse país é regido com um único partido, está sobre um regime autoritário, que você começa a perceber na narrativa. E esse homem, pelo que ele demonstra, juntamente com o narrador, né, que eu digo sempre que esse narrador é a mesma pessoa, ele demonstra ser o único, ou ele acredita ainda ser o único, que possui consciência de uma realidade que a população inteira de Londres não possui, da Oceânia, como eles chamam, não possui. Então, existe uma lavagem cerebral em curso, diuturno, o tempo todo, de toda a população da Oceânia, e este ser, né, esta personagem central, cujo narrador está o tempo todo, né, roubando a sua consciência, que eu digo que é sempre a mesma entidade, ele é o único que possui consciência de que existia uma realidade fora dessa realidade que o partido apresenta, e que essa realidade essa realidade que eu posso chamar aqui de passado. Esse passado é o tempo todo refeito, o tempo todo refeito, o tempo todo refeito. Esse, inclusive, é o trabalho dele no Ministério da Verdade, né? Ele é um funcionário do partido e ele foi programado para refazer o passado, todas as vezes que o presente quer se justificar. Ou seja, toda vez que o partido tenta justificar alguma coisa, ele tem que modificar o passado, para que o passado caiba na sua argumentação, como se isso fosse possível, né? Ok? Então estamos diante assim de algo absolutamente esdrúxulo e de uma inversão, né? Porque você está de fato invertendo todos os valores, porque acreditávamos até então que o passado não era, que não se podia mexer no passado, que ele era estanque. Isso não é verdade. Então todo objeto ou toda memória que se joga luz nova sobre ela se transforma numa nova memória, num novo objeto. Cara, você que dança e você possivelmente já trabalhou com luz, com som, a tua dança também é teatro, Paloma? Ou a tua dança é só individual? Eu já fiz teatro também. Sim, mas você não faz parte de nenhuma companhia. Não, eu estou fazendo trabalhos, mas o ano passado eu fiz teatro dança, assim. Ok, ok. Então, repare, o mesmo espetáculo dança, aliás, você deve conhecer o grupo da Deborah Coker, né? Eu assisti muitas encenações dela, eu gosto muito. Mas vamos voltar lá. Então, esse espetáculo, o mesmo espetáculo, vamos imaginar aqui que a Deborah Cook desenha um espetáculo, mas que ela faz a direção, ela dança e faz a direção é dela. Obviamente, o iluminador, o sonoplasta, ele vai obedecer à orientação dessa direção. Mas esse mesmo espetáculo, em mãos de outro diretor, não vai ser o mesmo espetáculo. Então, quando você muda a luz, você muda o objeto, você muda a cena, a mesma cena. Então, é isso que eu estou querendo dizer. É que acreditávamos que o passado, aquilo que já aconteceu, ele era estanque, ele era cristalizado e nós poderíamos voltar a ele sempre. Isso não é verdade. Significa dizer que se eu volto ao passado de um novo ângulo ou jogo uma nova luz sobre ele, aquele passado já é outro. Então, tudo se transforma pela luz, pelo novo olhar, etc, etc. Mesmo assim, o passado. Então, quem dá conta disso é a filosofia. Mas não é difícil entender quando você é criança. Existe até em psicanálise um estudo sobre as memórias refeitas, né? Você tem parca lembrança, acontecia para mulheres, por exemplo, que sofreram estupros, né? Mas elas não tinham como elas não tinham ainda consciência do que era e não foi tão violento assim. Algumas delas não sabia direito se era ou se não era. E se descobriu que algumas dessas terapias refazia aquela verdade. E ela revivia mentira, hein? Mas ela revivia aquela cena acreditando agora numa nova verdade. Repare, mas como é que é possível isso, né? Se essa nova verdade está encobrindo aquilo que foi uma mentira. Então, só para se ter uma ideia, que não existe na vida do homem nada estanque.
que não estamos diante de um real que acreditávamos até há pouco tempo que ele de fato existia como é. Então, isso eu falei na aula passada, se eu tenho esse objeto, aqui é o livro, mas esse é o objeto, ele é dessa forma, você está vendo aí nessa coloração. Se eu faço isso, ele já não é o mesmo objeto. Você não consegue nem ler o que está nele. E eu posso, através da luz, deformá-lo. Eu posso, através da luz, deformá-lo, ou seja, mudar a forma. Cara, como é possível se ele é um objeto material? E isso vai provocar, na verdade, um ilusionismo. Mas eu mudo a forma, mudo a cor. Nós já sabemos que cor é química, cor é luz. Sem luz não tem cor. Ó. Então, significa dizer que para eu enxergar a cor, eu preciso de luz. E outra, a intensidade da luz vai provocar os matizes, as tonalidades. Percebe? Da mesma forma, a forma, né, o desenho geométrico dos objetos. Jogando luz, eu posso modificá-la. Claro que isso vai ser uma modificação visual para aquele que está vendo. Mas por que eu estou gastando alguns minutos falando disso? Estou falando que esse partido que agora está no poder, ele usa de uma força política e de uma propaganda política, só ele fala, só ele é a verdade. Então, o que quer que ele diga, se não era verdade, passa a ser. Pô, só que George Orwell está fazendo isso em 1948. É inimaginável naquele mundo que ele antecipa. E ele, então, ilude-nos dizendo que esse romance se passa em 1984, 40 anos depois. Ele faz uma pequena inversão dos números. Mas não é só um anagrama, não é só uma inversão. Ele inverteu os valores, mas ele disse mais. Vamos imaginar uma moeda, isso não é uma moeda, isso é um apontador, que eu tenho duas faces, elas têm cores distintas, é o mesmo azul, mas eu tenho um azul escuro, um azul mais claro. E aqui eu estou diante de 1948, mundo pós-guerra, a guerra acabou em 45, mas é um mundo dividido em dois blocos, né, que é a Guerra Fria. O bloco do comunismo, regido pela União Soviética, o bloco do capitalismo, regido pelos Estados Unidos. Mas esse mundo que George Orwell viveu, Inglaterra, é o mundo do capitalismo. Quando ele projeta 48 para 84, ele vai dizer que apenas essa inversão do número modificou os valores. Aquilo que era uma verdade para o capitalismo é uma mentira para o comunismo. Mas mesmo essa inversão, esse anagrama que ele faz com esses dois números, não vai salvar o homem, e não vai melhorar a sua relação com a própria sociedade ou com o próprio sistema de governo. O que ele está dizendo, além disso, com esse título? Ele está dizendo que o mundo capitalista é tão agressivo, repressor, perseguidor e assassino e terrorista quanto o mundo comunista. Ele diz que não há salvação para homens enquanto houver autoritarismo. Então, esse é o grande drama do romance. Ele vai expor um sistema de governo absolutamente autoritário, repressor, terrorista e assassino. Terrorista de Estado, né? Que eles prendem, torturam, matam. Então nós chamamos isso de terrorismo. Está no manual, né? Esse é o drama. Esse é o drama social. Mas repare, eu digo que a sociedade de Londres vive relativamente bem. Mas como assim vive bem? Porque ela não tem consciência. Então significa dizer, se perdemos a consciência e entrarmos no modo automático de vida, vamos perder a noção de valor, de qualidade. Está tudo bom. Se você disser que é bom, é bom. Você diz, vem aí a tua propaganda, né, para mim. E é isso que o governo faz. O governo, primeiro, os proletas, que ele aqui chamam, que é a grande massa, a mão de obra de todo e qualquer país, capitalista ou comunista, eles não têm muita consciência, porque eles não têm estudo, não têm formação. E ainda que tivesse, são tão massacrados pelo trabalho exaustivo que não dá tempo para reflexão, não dá tempo para estudo. Então, cara, essa massa, repare,
o grande mote desse livro era, ele diz, né, no caso do Winston Smith, se há esperança, a esperança está com os proletas, tem que estar com eles. Mas repare, isso é um mote comunista, isso é um mote de Marx, de Karl Marx. Trabalhadores de todos os tempos univos. Ele vai dizer assim, cara, enquanto a classe dos trabalhadores não tomar o poder, nós vamos ter um país igualitário, um mundo igualitário. Isso é comunismo, ó, comum, não é? Esse é o termo. E ele diz, mas ele coloca isso em questão. Se há esperança, a esperança está com os proletas. Mas como que pode estar com os proletas se eles não têm consciência? O próprio livro vai desfazer a ideia marxista. Entendeu? É difícil, de fato, acreditar, né? Porque, repare, a grande massa dos trabalhadores, Paloma é uma trabalhadora, quando eu falo classe trabalhadora, você é como eu sou, você é professora. Nós fazemos parte disso. Mas eu digo, essa grande massa vai precisar de líderes. Esses líderes vão ter que estar articulados, primeiro, com a consciência dessa realidade e a consciência de classe. É o único jeito de uma grande revolução, se é que há jeito, né? Se é que, de fato, isso possa vir a acontecer. Quer dizer, esse é o ideal comunista. Mas o Winston Smith, essa personagem central que tem consciência da realidade que vive, ele não tem todas as lembranças, mas ele tem consciência de que está sob o jugo de um autoritarismo, de um governo autoritário, assassino e terrorista. Ele sabe disso. E ele sabe que corre risco de vida. Mas vamos lá. E ele percebe assim, cara, se a esperança está com os proletariados, pô, a gente está mal servido, porque esses caras não vão revolucionar nunca, eles não têm consciência. E aí daqui a pouco vou mergulhar nos capítulos para mostrar isso, né? Que essa esperança, esquece. Se a revolução, se você acha que a revolução vem daí, Marx errou. Esse é o prognóstico, segundo George Orwell. Mas vamos lá. Ok. Essa é a narração do drama, a história. Então, peraí, eu tenho um drama de um povo sem consciência, massacrado pelo trabalho e por um regime autoritário. E as pessoas evaporam, somem. Todas elas que, de alguma forma, colocam em risco o país. Elas vaporizam. Vaporizam-se. Caramba. Mas tem um outro drama aí. Qual é o outro drama? É que você, em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas, cara, você vai ser responsável por tudo, né? Você vai ter que guiar todos esses cegos. E aí, nada melhor do que ler Ensaio sobre a Cegueira, né? Que é exatamente isso, né? Todos perdem a visão, com exceção de uma mulher. Cara, que mundo é esse? O livro é maravilhoso. Esse livro vai dar o prêmio Nobel a Saramago. Mas repare, a carga de sofrimento dessa mulher que possuía a visão é a mesma do Winston. Aqui, eu já estou fazendo o primeiro paralelo. Por que é a mesma? Porque o Winston, aqui, é o único que tem consciência. Se ele tem consciência, ele tem visão, ó, e os outros não têm. Percebe agora o nível, o casamento das coisas? Então, eu tenho o drama de um país inteiro que perdeu a consciência, massacrado pelo governo. Eu tenho o drama de um homem solitário. Todos esses capítulos, 8 capítulos dessa primeira parte, ele está solitário, sozinho, ele é o único que tem consciência. O único que tem consciência. Então eu tenho 8 capítulos da primeira parte. Ele é absolutamente solitário. Ele teve uma mulher, sumiu. Ele teve pai, mãe, irmã, desapareceram. Morreram, foram vaporizados. É um homem de lembranças, de consciência, sozinho. Não tem par. Ok? Ele acha que pode confiar num homem que aparece para ele, chama-se O'Brien. Ele tem um relativamente amigo, que não é amigo, mas vamos chamar de camarada, que é um filólogo, que pelo menos com ele dialoga, que é o Simon. Ó. E tem uma mulher de cabelos pretos que ele, não entende qual é dessa mulher, ele acha que ela é uma espiã, que a vontade dele é matar essa mulher. Mas, cara, ele é sozinho. Então, agora começa o nosso mergulho. Mas, peraí. Esse é a narração do drama. Olha o nível de sofrimento. Olha quantos dramas eu tenho ali. Mas eu inverti, né? Eu disse agora que também é o drama da narração. Esse drama da narração é o narrador. Agora estou investigando o narrador, estou chamando o drama aí de um teatro.
Ou seja, a maneira como esse livro é construído, ele é construído de uma forma muito consciente de estabelecer as coisas de tal maneira que aquilo que ele quer informar vai ser transmitido da maneira que ele quer. Isso é uma maneira consciente de narrar. Vocês podem perceber também, e isso, obviamente, eu observei como crítico, no ensaio, ele diz aí abertamente, né, que ele fala assim, cara, como os escritores novos, ele está falando da Inglaterra, dos escritores de língua inglesa, mas isso serve para nós. Como eles escrevem mal, como eles são tradicionais, tradicionalistas conservadores, e escrevem mal, mesmo os revolucionários. Ou seja, o cara é revolucionário nas ideias, mas na hora de construir o texto que ele quer mostrar revolucionário, é conservador e escreve mal. Você vai assim, caramba, mas tem escritores de renome. Escreve mal, ele diz. Então, peraí, o que é escrever bem? E aí ele vai estudar isso nesse relato, ele vai estudar e vai mostrar para a gente o que é escrever mal. Então, ele está exatamente nesse capítulo, Por que escrevo? Política da língua inglesa. Aí ele vai dizer, ó, Por que escrevo e outros ensaios. Nesse Por que escrevo, ele vai dizer exatamente o que é escrever mal. Ele chama de escrever mal manter todas as formas estabelecidas de metáfora, de comparação, de pensamento, do senso comum. Então, peraí. O senso comum é o falante comum da língua, não é um estudioso, não é aquele que passou pela academia. Pô, aquele que passou pela academia, eu digo a faculdade, ou estudou, aquele que passou pela academia reproduz esse senso comum no texto acadêmico. Então, escreve mal. Não conseguiu sair do senso comum. Até porque ele também, de uma certa forma, mesmo sendo acadêmico, convive, né? Não tem como exatamente sair de forma inconsciente. Você só tem, você só pode bloquear a interferência cultural, que isso é uma interferência cultural do senso comum, do lugar que você mora, se você estiver consciente o tempo todo. Isso como escritor. Aí eu falo assim, pô, quando eu cresço, nos meus amigos, eles falam, cara, não deu para mim ir. Eita merda, Ou então assim, tu vai? Eu, enquanto falante, ainda sem ser estudante, eu reproduzia isso, porque é assim que todo mundo fala. Isso é cultural. Quando eu entro na escola, já secundarista, né? Pô, cara, para mim ir, isso é índio que fala assim. Então eu começo a consertar a minha linguagem, eu começo a estudar. Significa dizer que essa consciência da língua me faz bloquear o senso comum, para que eu possa pensar fora desse senso comum. Isso é um drama, é o drama da narrativa. Mas vamos lá. Aí eu vou contar um caso rápido da minha irmã. Entrou para a faculdade de Ciências Contábeis. E ela tinha aula de português instrumental. Me pediu aula. Cara, a professora está dando pronome. E eu queria saber isso. Para mim, para eu. Antes de começar a aula com ela, que ela me pediu aula particular, falei para ela, senta aí. O nome dela era Tereza. Antes de começar a aula. Eu nem sabia exatamente qual era o tópico da gramática. Eu falei assim para ela, ó. Quer dizer, eu já sabia porque ela me disse. Mas sem aprofundar no tópico, falei para ela. Só tem uma maneira de você aprender isso. É falar, é aprender a falar. Se você continuar falando como você fala e estudar isso, isso não vai entrar na tua cabeça. Ela, não, tudo bem, então vamos embora. Ok. Comecei a trabalhar com ela. Mas repare, ela não queria aprender a falar. Ela queria aprender ou decorar para passar na prova. Estudei com ela 2 aulas só, foram 2 aulas. Não era muito extenso. Ela tirou 7,5 na prova. Quando ela voltou para falar comigo, eu falei, e aí? Ah, não, beleza, deu para mim passar. Não. Deu para passar, mas não deu para aprender. Né? Repare. Então, peraí, o que eu estou querendo contar com esse caso? Eu estou dizendo que a consciência de que esse senso comum ele atua na minha linguagem, ele atua também no meu pensamento. Se eu quero ser uma pessoa consciente, consciente da minha realidade, eu tenho que escapar a isso. Só uma maneira de escapar a isso é usar a consciência de tudo. É eu distanciar e entender o que é esse senso comum. Claro, eu depois vou virar professor de literatura, de redação, isso para mim foi
era mais do que um achado, isso era um exercício de outurno mesmo, entende? Mas eu vejo que outras pessoas de outra área, principalmente os acadêmicos, aqueles que fazem professores de história, professores de filosofia, não vão reproduzir o senso comum, aqueles de fato conscientes. George Orwell, o escritor, a pessoa física, leva isso para 1984. E ele vai dizer assim, ó, uma das formas de combater o senso comum é você falar por metáforas, por símiles ou por comparações, desde que essas comparações sejam de fato inusitadas, e não a comparação do senso comum. Se você ler com acuidade esse romance, você vai perceber que todas as metáforas e todas as comparações são inusitadas, não são do senso comum. Então ele, de fato, faz o que prega, esse escritor. Então esse é o primeiro drama da narração. E depois nós vamos perceber que essa personagem central, Winston Smith, foi escolhida, né, porque ele é o próprio reflexo, como eu falei, é o próprio espelho, ou a imagem revertida, se você quiser, da consciência desse narrador. Então, quando eu digo que o narrador e a personagem, Winston Smith, são a mesma consciência, embora de entes diferentes. Não são a mesma pessoa, tem que refazer o meu discurso. Não são a mesma pessoa, mas é a mesma consciência. E aí, para essa mesma consciência, eu acrescentaria uma outra personagem, faria aqui uma trindade. Essa outra personagem é o escritor, né? É a pessoa física, George Orwell. E aí você tem uma trindade perfeita, né? Pai, Filho e Espírito Santo como uma força só. Então, esses três vão manter essa consciência. Então, esse era a questão da narrativa. Pô, agora vamos para as partes. Agora vamos abrir o nosso livro. Agora vamos ler as partes de forma interna. Vamos mergulhar nas partes. Mas eu vou partir da parte 5, que na 4 nós fomos. Tudo bem? Vamos lá. A parte 5... A gente pode até pode retomar a parte 4, mas a parte 5 ela começa na nossa edição, Paloma. Você tem aí, né? Página 93, né? Termina 91, 93. Para a Rai, eu não sei, mas a parte 5 começa no número 5. E a Rai rapidamente vai achar. Bom, na quarta parte, o que nós temos, só para relembrar? Na quarta parte, nós temos o Ministério da Verdade, onde o Winston trabalha. E por que ele vai lá no trabalho de Winston? Então, nós vamos agora olhar como é que o partido funciona, como é que a consciência desse partido funciona para dominar as massas e calar todos os outros. Todos os outros. Trabalha com as fake news, as mentiras. Sempre reconstruindo o passado. Sempre. Então, Winston, ele tem uma mesa, tem o ditógrafo, que isso já era uma revolução para a época. Ele tem 4 buracos na parede, pneumáticos, né? Esses buracos eram chamados de buracos da memória. E ele recebia um calhamaço de jornais anteriores que tinham sido publicados, principalmente Times, né, que era o jornal aqui, e ele tinha que refazer os passados. Então tinha a ordem do dia. Olha, em 1948, saiu uma notícia aqui que a revolução, ele tinha que ir lá e refazer, mudar as datas, mudar o conceito. O partido declarou, em 1950, que a liberdade era o ideal objetivo. Só que agora o partido pensa diferente. O partido diz que liberdade é escravidão. Então ele vai lá no jornal, apaga, refaz isso. Então você está diante de um trabalho maciço do Winston. A narrativa vai te mostrando isso o tempo todo. Qual é o trabalho de Winston, assim como outros. Ele é um membro do partido, usa macacão azul. Mas mais do que isso, nessa parte, que é a parte 4, você está ali diante de um homem que... Agora, olha como é que isso já é um drama, né? Ele é o único que tem consciência, ele faz o trabalho, exatamente o trabalho que destrói a consciência dele. Ou seja, ele vai dizer assim, cara, se essas coisas sumirem, nunca mais vão ser verdade. E elas eram verdade. Isso é um outro drama que ele vai viver, né? Existe aí um drama existencial. E se você se colocar no papel do Winston, e é isso que a narrativa nos coloca, cara, você se sente tragado por governos, ainda hoje. Por quem vive o que nós vivemos, e você mora aí em Copacabana, nossa, para você ontem deve ter sido puta que... Não é, cara? Ver mais de 100 mil pessoas
gritando aquele genocida tosco. Se ele ainda fosse uma sumidade intelectual ou fosse um gentleman, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é tosco, ele é mal educado, ele é sabe? E você vê pessoas com saúde, com dinheiro, algumas até com formação, defendendo aquilo. Porque eu estou falando de ti, porque você mora aí. Cara, Copacabana parou, né? Você vai dizer assim, pô, foram só 100 mil, 120 mil. Ah, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Mas olha, eu vou te falar, dói, né? A gente sofre. Então, tu imagina nessa. Pode falar, abre, pode falar.